Olá pessoal, tudo bem? Bem-vindos a mais uma discussão de OSM, Estrutura, Função e Objetivos da área de OSM. Nesta aula, nós vamos conversar especificamente a respeito da estrutura, qual a melhor estrutura para a organização e também das atividades básicas da organização, né? Aqui o que a gente quer chamar a atenção é o seguinte: não existe uma receita de bolo, não existe um modelo padrão ao qual nós temos para mudar ou implementar a nossa organização. Então, olha pessoal, é assim, Caldeira, qual o tamanho ideal de uma empresa? Vamos pegar, vamos pegar uma loja de roupas. Qual é o tamanho da loja? Não sei, não sabemos o tamanho da loja ideal. O que a gente tem que saber é qual a demanda, qual a necessidade daquela loja. Então, isso volta um pouquinho atrás, quando a gente lá nas aulas anteriores conversou sobre a questão do objetivo da organização. Para que essa organização existe? Qual o objetivo dela dentro desta empresa, dentro deste local, né, da localidade onde ela está, dentro da cidade, do bairro, da região onde ela está. E aí eu vou mais a fundo um pouquinho, que a gente discute lá em empreendedorismo. Qual é a dor que esta empresa vai atender? Qual a dor que essa empresa tem que assumir ou tem que resolver, melhor dizendo, dentro daquele ambiente onde ela está envolvida? Então, por isso, pessoal, que a gente vai conversar a respeito das atividades pensando em tamanho, quantidade de pessoas, amplitude, abrangência e assim por diante, e dizer que não existe um modelo padrão. Caldeira, como é que eu faço então? O que é que eu tenho que pensar aqui? Pessoal, nós vamos pensar o seguinte: nós temos que fazer uma análise do ambiente onde essa empresa vai estar, ou onde ela está, né, se for a questão aí de uma reestruturação. Qual é a quantidade de clientes que ela tem? Qual é a demanda diária, semanal, mensal que essa empresa tem? Veja, se eu digo que eu tenho uma loja, vou montar uma loja que tem ali um fluxo de clientes de 10, 15 clientes no dia, eu já começo a entender que essa loja não tem uma necessidade de 4, 5 vendedores. Aliás, não tem nem cliente suficiente para esses vendedores. Então, eu já começo a discutir a questão do recurso humano que eu vou instituir a essa organização. Bom, mas só isso, Caldeira? Não. Que tipo de produto, que tipo de serviço eu vou prestar? Tá? E quando eu discuto essa questão do produto, do serviço, eu começo a pensar o seguinte: eu vou atender a uma gama enorme de necessidades que estão voltadas àquela dor ou apenas um ou outro item específico da dor? Exemplo, se eu digo assim, eu vou montar uma loja de roupas, tá? Que tipo de roupa? Tá, roupa para qualquer pessoa. Então eu quero dizer que eu vou atender masculino, eu vou atender feminino, eu vou atender pessoas obesas, eu vou atender infantil, eu vou atender moda branca, e aí eu entro nas modas, né? Modinha, e por aí vai. As mais diversas possíveis coleções serão necessárias para atender todo esse ambiente. Ou seja, eu estou com um foco muito amplo e talvez eu não tenha essa característica, eu não tenha capital para isso, eu não tenha estrutura para isso. É diferente olhar uma loja de departamento dentro de um shopping, né, que tem ali pai, mãe, filhos, avós sendo atendidos dentro da mesma loja com a coletânea grande de produtos, e olhar uma loja de bairro que talvez não tenha e com certeza não vai ter, né, um capital suficiente para investir numa estrutura dessa. Ou até mesmo, pessoal, no local onde eu vou implementar essa minha empresa, o próprio local não tem essa característica de consumir esse tipo de produto ou esse tipo de negócio, tá? Então é assim, reforçando, não existe uma estrutura pronta, não existe aquilo que nós chamamos de receita de bolo. O que nós vamos fazer é olhar para o ambiente onde essa empresa está inserida
ou será inserida e verificar as necessidades que estão ali. A boa e velha pesquisa, como sempre. Tá? Esse é um modelo que nós devemos seguir para poder trabalhar com maior tranquilidade dentro desse quesito. Seguindo aí, nós temos uma outra discussão que vai aparecer, que são os trabalhos desenvolvidos pela área de OSM. Os trabalhos desenvolvidos, eles estão como atividades básicas aqui, ó, estrutura organizacional, racionalização do trabalho, desenvolvimento organizacional, controles de sistemas, sistemas de informação e consultoria externa. Então vamos dar uma olhadinha como é que isso se apresenta dentro da organização. Bom, a área de OSM, quando ela vai discutir a questão da estrutura organizacional, ela está preocupada, em primeiro lugar, a discutir a projeção da criação, união ou eliminação de uma unidade, tá? Bem como acompanhar a execução dessas atividades lá dentro. Então, assim, eu vou montar uma loja nova, eu vou montar uma filial nova, eu vou montar um parque fabril novo, uma nova unidade. Eu preciso da área de OSM junto para poder discutir como é que essa área vai ser. Pessoal, pode pensar o seguinte, desde a escolha do terreno ou do galpão, já que vai pegar um galpão alocado ou comprar um galpão que seja, até como é que vai ser o processo produtivo que vai acontecer ali dentro, ou o processo de atendimento, se a gente estiver falando aí numa questão mais administrativa. Olhando para isso, o OSM vai ser responsável, então, em, primeiro, questionar o que é o objetivo desta unidade. Veja, eu não estou discutindo o objetivo da empresa. O objetivo da empresa ele é maior. Dentro desse objetivo da empresa, se eu estou criando uma unidade, esse objetivo da unidade atende ao objetivo da empresa. Mas muitas vezes ele vai fazer um processo, uma parte do trabalho que é desenvolvido pela empresa toda. Então, qual é o foco dessa unidade? Tá? É essa a discussão que a gente precisa ter ali. Quando eu tenho duas empresas e duas ou mais empresas, vou fazer a união dessas empresas, aí entra também o nosso trabalho novamente. Tá bom, nós estamos unindo, mas quando nós estamos unindo, todos os serviços que eram prestados pelas duas ou mais entidades continuam sendo prestados nessa nova unidade ou não? Deixa-se de fazer parte desses processos? Ou assimila-se processos que não eram feitos nem por uma nem por outra unidade, talvez por uma terceira da mesma empresa. Enfim, as possibilidades aí são extensas, ok? Então a gente vai olhando, entendendo quais são essas necessidades e em cima disso adaptando a nossa estrutura e criando um planejamento mais adequado para ela. O próximo item é descrever e definir o objetivo e as funções de cada uma dessas unidades. Então, quando nós estamos na discussão de a união ou a criação de uma unidade, precisa estar descrito, precisa estar planejado isso. E está lá dentro da área de OSM para discutir, registrar, deixar isso de uma forma registrada, amplamente registrada, melhor dizendo, né? Amplamente registrada, para as organizações ou para a organização em si, né? Talvez as filiais ali, ou para a organização em si. Também está como responsabilidade da área de OSM divulgar nos níveis competentes os trabalhos que são desenvolvidos por OSM. Por que nos níveis competentes, Caldeira? Porque nós já discutimos lá em comunicação. Nem tudo o que está na organização é comentado com todos, né? Nós vamos comentar com as pessoas aquilo que é de interesse delas. Interesse, pessoal, presta atenção, é interesse em desenvolvimento da sua atividade, tá? Então, quando eu estou olhando para o indivíduo ou o departamento e vejo que ele tem a necessidade de ter determinado conjunto de informações para que o trabalho dele seja melhor desenvolvido, então aí nós vamos comunicar essas informações que estão sendo desenvolvidas pela área de OSM. Próximo item, implantar e acompanhar em loco os trabalhos desenvolvidos por OSM. Veja, o que nós estamos discutindo aqui
é implantar tudo aquilo que nós planejamos aqui ou em outros itens futuros aí. Implantar está tudo ok, todo mundo entende. Agora a minha pergunta é acompanhar em loco os trabalhos desenvolvidos. O que seria acompanhar em loco? Cuidado com essa palavra, isso vai começar a aparecer muito aí na vida de vocês. Acompanhar em loco é acompanhar no local, é estar dentro da atividade acompanhando o seu desenvolvimento. Então, por exemplo, eu vou montar uma unidade em uma outra cidade. Como que o OSM se comporta? Vai até lá, vai acompanhar essa montagem, vai acompanhar o dia a dia e verificar quais são as necessidades, aquilo que está sendo planejado está sendo cumprido, precisa fazer alterações, enfim, dar todo o apoio necessário para que essa nova unidade funcione. Ou ainda, está mudando um processo dentro da organização, dentro de um setor, vai ao setor, vai acompanhar como isso está sendo proposto e como isso está sendo desenvolvido lá dentro. É assim que a gente entende quais são as necessidades do setor, as necessidades naquele momento de transição, para que possamos então resolver os problemas pontuais que possam aparecer. E por último, pessoal, a questão de elaborar e emitir, além de divulgar as normas, regulamentos e manuais que são necessários dentro da empresa. Então veja, também é uma função de OSM discutir normas, regulamentos e manuais e publicitar isso, né? Colocar isso de forma para com que as pessoas tenham acesso a essas informações, saibam como é que as coisas ocorrem ou como é que elas devem proceder em momentos específicos. Por isso, normas, regulamentos e também manuais que são aplicados à organização. Obrigado, pessoal. Até a próxima fase dessas nossas aulas.